Beleza. Boa noite, pessoal. Hoje nós teremos nossa segunda aulinha, né, do nosso curso de Física Online. Hoje nós veremos alguns conceitos preliminares da introdução ao estudo da física, tá? É a base para que a gente consiga trabalhar dentro do capítulo de cinemática, tá bem? Então, vê só. Então, inicialmente, o que é que eu separei? Alguns tópicos que vocês vão precisar durante o curso, ou melhor, durante a execução da prova do Enem. Inicialmente, é uma questão obrigatória do Enem, uma questão sobre interpretação de gráfico. E aí esse gráfico ele pode cair tanto na parte cinemática, tanto com na parte dinâmica, quanto em qualquer outro capítulo da física, mas pelo menos uma questão de gráfico vocês vão encontrar na prova. Então, vocês vão precisar o quê? Interpretar o gráfico e utilizar algumas propriedades para retirar aquilo que a questão pede. Nada mais do que isso. Então, a gente vai trabalhar com gráficos, na maioria das vezes, tá? Com gráficos ou funções do primeiro grau e funções do segundo grau. Ok? Então, inicialmente, nós temos aí um resuminho sobre função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau, o gráfico característico dessa função é uma reta. Então, gente, para determinar uma reta, eu preciso de apenas 2 pontos. Então, você não vai precisar nunca, né? O aluno meu não vai executar, não vai construir um gráfico usando aquele processo da tabelinha. Jamais. Tá? Porque a gente não vai precisar fazer um gráfico tão detalhado. O que eu preciso de um esboço. Então, para fazer esse esboço, eu preciso de apenas 2 pontos. Quais pontos? Né? Eu diria que um ponto é onde corta o eixo Y. E o segundo ponto é onde corta o eixo X. Pronto. Tá? E aí, como é que eu faço isso? Se eu quero calcular o ponto que corta o eixo X, é só fazer Y igual a zero. E se eu quero calcular o ponto onde corta, intercepta o eixo Y, é só fazer x igual a zero. A minha equação, a minha função horária, ou melhor, a minha função, a minha lei de informação é f de x, que é o nosso y, é igual a x mais b. Então, se eu fizer esse f de x igual a zero, eu calculo x. E se eu fizer o x igual a zero, eu calculo o y. Mas vê, se eu boto o x igual a zero, o y vai ser igual a o b. Então, gente, esse termo independente da minha função serve apenas para uma coisa. Ele identifica onde corta o eixo y. Então, se eu chegar no eixo y e você encontrar esse ponto B aqui, ó, é o meu termo independente da minha equação fornecida. Então, o B serve para isso. E o A serve para quê? O A é nosso coeficiente angular. Ele serve para dizer qual é a declividade da função. Ele faz uma análise se a função é crescente ou se ela é decrescente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a propriedade. Se você tem esse triângulo aqui, ó, onde esse ângulo alfa é a minha declividade, é a minha inclinação. Se eu pegar o meu cateto oposto e o meu cateto adjacente, sem puxar lá da matemática, eu sei que a tangente de alfa é o cateto oposto pela o cateto adjacente. Então, esse Azinho é medido, numérica, aproximadamente, ele é equivalente à tangente do ângulo alfa. Tá certo? Vou dar um exemplo básico. Por exemplo, imagine a equação da próxima aula. S igual a S0 mais VT. É a equação horária do movimento. Para cada instante, para cada instante, para cada instante, eu tenho a posição que o corpo ocupa. É uma função do primeiro grau.
Então, veja, se eu tenho que o V for positivo, quem o V aqui, o meu V, é o meu coeficiente angular. Então, se o meu V é positivo, é porque a minha função ela é crescente. E se a função é crescente, o meu movimento ele é progressivo. Isso é a próxima aula, tá? Agora, se por acaso o V é negativo, ela vai ser decrescente. Então, se a função é decrescente, o movimento ele é retrógrado. Tá? Então, isso aí é a aplicação do que a gente vai trabalhar na parte cinemática, tá bom? Já a função segundo grau, que é um pouquinho mais complexa, né? A diferença é que agora a minha função é do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c. Onde C é meu termo independente e agora o meu A aqui, ó. A variável que ele está multiplicando é x elevado ao quadrado, por isso que é grau 2, tá? Então, já que para uma reta eu preciso de 2 pontos, para uma parábola eu preciso apenas de 3 pontos. Quais? Onde corto o eixo x, como é que eu faço? Y igual a zero. Aí calculo as raízes. Depois, x igual a zero, eu calculo o quê? Onde corta o eixo y. Ó, se eu boto o x igual a zero, ax é igual a zero, a bx igual a zero, fica somente o c. Ó. O c, de novo, aqui, ó, é meu termo independente, é onde corta o eixo y. Então, para que serve o termo independente? É identificar aonde a função corta o eixo y. Segundo ponto, como é que eu faço? Determino as raízes da função. Como? Uso Bhaskara, né? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? E o terceiro ponto, eu calculo o quê? O vértice da parábola, tá? Então, aqui, ó, resumiria o resumo aí, ó, você teria o seguinte. Se A é maior que zero, a parábola com cavidade voltada para cima. E aí, se a concavidade voltada para cima, o meu ponto é de mínimo. Se o A for negativo, a concavidade voltada para baixo, o meu ponto é de máximo. Por isso que você vai fazer as questões de movimento vertical no vácuo. Como a gravidade ela é negativa, a concavidade vai ser para baixo. E aí você calcula a altura máxima, que nada mais é do que o Y do vértice. Por isso que essa questão, né, ela pode cair até na prova de matemática. Basta apenas o professor fornecer a área. Você não precisa fazer por física, você faz por matemática. As raízes da função onde corta o eixo x, o que eu tenho aí? Ó? Se delta for maior que zero, eu tenho duas raízes distintas, ou seja, corto o eixo em duas vezes. Se delta for igual a zero, eu tenho duas raízes, só que elas são idênticas. Corto apenas uma vez. E se delta for menor que zero, eu não tenho raízes reais. Certo? Ela não intercepta o eixo x. Tá? E por fim, né, de função singular, o vértice, que é essa formulazinha aí, o x do vértice, menos b sobre 2a, e o y do vértice, menos delta sobre 4a. E aí você calcula exatamente o ponto de máxima e o ponto de mínimo. Tá? Então, esse print aí dessa tela aí é o que você precisa lá de função segundo grau para o nosso trabalho, tá certo? Para a nossa física, tá? Quando a gente for na quarta aula, nós veremos isso aí. Show? Agora, o que é que eu tenho agora? Equação dimensional é algo que às vezes alguns alunos nunca viram. Então, a equação dimensional é uma equação que vai determinar a unidade das grandezas. Tá certo? E aí eu tenho as grandezas fundamentais e eu tenho as grandezas derivadas. São 7 grandezas fundamentais. Precisamos decorar as 7. Tá? As 3 mais conhecidas: comprimento, massa e tempo. Tá? Comprimento pode ser distância, né? Por aí vai. Dentro disso, né? Aí isso aqui já é uma questão de prova. A gente vai responder, acho que 2 ou 3 questões envolvendo isso.
Notação científica, aí você vai usar isso sempre. O resto da sua vida, em qualquer questão, você tem que representar a sua resposta em notação científica. Claro, como a prova que você vai fazer tem o ABCDE, tu já olha para a resposta para ver se da questão está cobrando essa forma de apresentação da resposta. Se não, tudo bem, tá certo? Então, todo número, ele pode ser escrito num produto entre o número n, onde esse número n ele tem que ser maior que 1 e menor que 10, por numa potência de 10, onde x tem que ser um número inteiro. O nosso expoente é um número inteiro. Certo? Diante disso, quais são as grandezas que eu tenho? Como é que cai na prova? Determine a ordem de grandeza, ou seja, quando você for trabalhar com um número ou muito grandes ou muito pequeno, né, ele vai dar a preferência somente na potência de 10. Então, primeira coisa que se faz é, após colocar em notação científica, você vai analisar o número A. Certo? A. Então, esse A, ele vai estar entre duas potências de 10, né? Ou 10 elevado a x, ou 10 elevado a x mais 1. Ficou faltando um x mais 1 aqui. Tá certo? Então, o que acontece? Se o módulo de A for igual a 5,5, nós somamos a unidade ao expoente da potência de 10. Se ela for menor do que 5,5, você não mexe. Tá? E de onde vem esse 5,5? Não é o número de 1 a 10? 1 mais 10, 11 por 2, 5,5. É o ponto médio. Tá? Então, o ponto médio aí é a nossa referência. Então, se esse A ele for maior do que 5,5, eu aumento um expoente na minha resposta. Porque, por exemplo, se eu tenho o número 700 e o número 300, 300 está mais perto de 100 e 700 está mais perto de 1.000. Então, como é que você arredondasse 300 para 100 e 700 para 1.000? Tem um zero a mais. Você soma uma unidade mais na frente. Mas vai responder questão sobre isso aí, tá certo? Vamos lá. As 7 grandezas. Aí você precisa, ó, decorar essas 7 grandezas. Comprimento, massa, tempo, beleza. Temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa, intensidade de corrente. Tá? Então, são essas 7 grandezas fundamentais. As outras grandezas, por exemplo, velocidade. Velocidade é uma grandeza fundamental, uma grandeza derivada. Força não é uma grandeza fundamental, uma grandeza derivada. Certo? Então, todas as outras grandezas derivam dessas 7. Certo? Então, a gente precisa saber essas 7 grandezas para a gente poder fazer as questões. Alguns prefixos, né? Que é bom você ter isso num local fácil para ir olhando todo ano, para ir decorando. Tanto os maiores quanto os menorzinhos, né? Para ir trabalhar lá na parte de astronomia, né? De força gravitacional, são valores grandes. E quando a gente vai trabalhar com a parte de carga elétrica, são valores pequenininhos, né? O microcoulomb, nanocoulomb, né? Então, você tem exatamente essa relação aí. Algumas unidades que não são do sistema internacional, mas é cobrado, tá certo? Nosso sistema internacional, certo? Eu conheço o minuto, a hora, o dia, grau, minuto, segundo, volume, né? Que o nosso sistema internacional é metro cúbico, a gente pode usar o litro, a massa, a gente pode usar também a tonelada. Então, isso aí que vocês vão receber hoje é como se fosse, eu chamava isso há muito tempo atrás de kit de primeiros socorros, que são aquelas coisas que o aluno termina esquecendo para fazer uma questão,
É onde é que eu vejo? Aí ele vai nessa primeira aula, nessa ficha, e ele dá uma revisada. Beleza? Vamos fazer agora o exercício. Tá? Vamos começar pela questão número 1. Ela diz o seguinte. Questão clássica, tá? Diz o seguinte. O fumo é comprovadamente um vício prejudicial à saúde. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, um fumante médio, ou seja, aquele que consome cerca de 10 cigarros por dia, ao chegar à meia-idade, terá problemas cardiovasculares. A ordem de grandeza do número de cigarros consumidos por esse fumante durante 30 anos é de... Olha a resposta. Eu não quero saber quantos cigarros, eu quero a ordem de grandeza. Então, se ele quer a ordem de grandeza, eu quero apenas o quê? A potência de 10 e o seu expoente. Aí anota aí as 3 etapas para resolver qualquer questão de ordem de grandeza. Vocês vão cansar de ouvir falar essa história. Eu sempre pego as questões e divido em etapas. Primeiro faz isso, depois faz isso e isso. Porque todas as questões são iguais. Tá certo? Então, primeira etapa, o que é? Determinar o que é que eu quero. Ou melhor, determinar o que se pediu. O que é que pediu? O número de cigarros. Então, o primeiro que eu tenho que fazer é calcular quantos cigarros essa pessoa fumou. Beleza. Como é isso? 90% das questões, 90% das questões é utilizando regra de 3 ou uma fórmula. Mas normalmente é uma regra de 3. Então, estude a regra de 3. Então, recapitulando. Primeira coisa que tem que fazer para responder qualquer questão de ordem de grandeza. Calcular o que se pede. E é o número de cigarros. Número de cigarros consumidos. Segunda coisa é utilizar notação científica. Correr a casa para a esquerda ou correr a casa para a direita. E terceira etapa, comparar o fator que vem na frente, se for maior ou igual a 5,5, você vai somar uma unidade ao expoente do 10, da base 10. Se não for, não faz nada. Repete a potência de 10. Beleza? Então, vamos lá. Anotado isso, você vai responder qualquer questão de ordem de grandeza. Você responde assim. Por exemplo, o que foi que a questão falou? Que um dia, um fumante médio, ele fuma 10 cigarros. Ele quer saber o quê? Em 30 anos, quantos cigarros ele vai fumar? Então, como é que eu faço isso? Regra de 3. Só cuidado. Aqui está em dia e aqui está em anos. Aí eu tenho que lembrar que um ano são 365 dias. Certo? Então, fazendo a regra de 3, x vai ser igual a 10 vezes 30 anos. Só que 30 anos é 30 vezes 365 dias. Fazendo essa continha, vai dar 109.500 cigarros. Só que eu quero em ordem de grandeza. Então, etapa 1, ó. Ok. Etapa 2, usar notação científica. Vou correr a vírgula para a esquerda aqui nesse caso. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. É 5 ou 6? 1, 2, 3, 4, 5. São 5. Deixa eu corrigir aqui, ó. Rapidinho. 5. 5.
Rapidinho. Voltei. Tá? Simples, ok? Eu não errei a conta. 10 elevado à quinta. Aí o que é que eu faço agora? Eu vou comparar esse número aqui com 5,5. 1,095 é menor do que 5,5. O que é que você faz? Você vai arredondar esse número, qualquer que seja ele, para 1. Então, 1 vezes 10 à quinta, você não altera nada. Fica com uma resposta 10 elevado à quinta cigarros. Então, ó, toda questão de grandeza você responde em 3 etapas. Determina a quantidade que se pede, como regra de 3 ou fórmula. Certo? Segunda, notação científica. Corre a vírgula para a esquerda ou para a direita. Correr para a esquerda, você soma lá em cima. Eu corri aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então ficaria. Eita, mas tem um 10 fora. Faltou multiplicar pelo 10 daqui de fora. Então estava certo mesmo. Então estava certo mesmo. Então estava certo mesmo. Porque, ó, esse 10 à quinta daqui, a gente vai multiplicar pelo 10 aqui, né? Vamos lá. Questão 2. Questão 2. Só permitir a entrada de mais um aluno aí. Questão 2. Seguinte. Alguns experimentos realizados por virologistas. Essa é uma questão excelente para cair na prova. Alguns experimentos realizados por virologistas demonstram que um bacterófago, quem não sabe, eu não sei, mas diz que é um vírus que parasita e se multiplica no interior da bactéria. Aí o que é que eu fiz? Tá vendo que esse nome tá com uma coisa diferente? No material de vocês, ele tem um linkzinho aqui, tá? Se você clicar nele, vai abrir um site de uma organização de saúde que vai explicar o que é isso, tá? Quem é da área de saúde, recomendo dar uma estudada, tá certo? É capaz de formar 100 novos vírus em apenas 30 minutos. Se introduzirmos 1.000 bacterófagos em uma colônia suficientemente grande de bactérias, qual a ordem de grandeza do número de vírus a ser existentes em após 2 horas? Ó, uma questão dessa é a questão exponencial, tá certo? É exponencial. Então, a questão dessa poderia cair lá em matemática, tá certo? Mas, como o intervalo de tempo é pequeno, tá certo? Dá para gente fazer até sem usar fórmula, tá certo? Por exemplo, no início, eu tenho 1.000 bacteriófagos, tenho a zero. A cada 30 minutos, cada monstrinho desse vai gerar mais 100. Então, daqui a 30 minutos, eu vou ter 1.000 que eu tinha, vezes 100. Cada um transforma em 100. Ok? Então, 10 da terceira vezes 10 a segunda vai dar 10 a quinta. Então, daqui a mais 30 minutos, esses que eu tinha há 30 minutos atrás, cada um vai multiplicar por 100 de novo. Então, ó, 10 a quinta vezes 10 a segunda. Vai dar 10 elevado a sétima. Daqui a mais 30 minutos, seria 10 a sétima, que é o final do último trecho, vezes 100, que é o que dura durante 30 minutos. Então, vai ser 10 elevado a nona. Como são 2 horas,
2 horas são 160 minutos, ainda falta mais 30 minutos. Então, 10 elevado a nona vezes 10 elevado ao quadrado, né, vai dar 10 elevado a 11 bacterófagos. Certo? Ou seja, fizemos sem usar cálculo. Claro, se ele fosse fazer isso daqui a 50 dias, aí era bronca. Certo? Aí, ó, mas lá no exponencial, o que é que eu faço? Ó, a minha fórmula é essa. Ó. A minha quantidade inicial que eu tenho, desculpa, a quantidade final que eu quero, é igual à quantidade inicial vezes a razão de multiplicação, que já que é uma PG aí, é uma exponencial, elevado a quem? Elevado a T. T é o número de repetições. Então, no meu caso, seriam quantas repetições? 4, né? Porque eles não são 2 horas. 30, 60, 90, 120. 4. Então, que ficaria quanto? Ó? Quanto é que eu tenho no começo? 1000. Quanto é que vai ser o crescimento de 100? 100 é 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado elevado à quarta vai ser 10 elevado a 8. A oitava. 10 elevado a oitava vezes 10 elevado a terceira vai dar 10 elevado a 11. Dá a mesma resposta. Mais rápido dá. Tá? Mas tem que saber a fórmula. Então, como é que eu faço questão de ordem de grandeza? 3 etapas. Determine a quantidade. Como? Ou usa uma regra de 3, ou usa uma fórmula. Segundo, usa notação científica. E, por fim, compara com o número 5,5. Tá certo? E existem alguns livros que, em vez de usar 5,5, eles usam o valor 3,5. Aí o aluno pergunta, professor, e aí, é 5,5 ou 3,5? Aí, como existem duas literaturas que indicam valores diferentes, porque um usa o ponto médio e o outro usa média geométrica, então, como nenhuma prova de vestibular ele quer se complicar, então nunca vai ter valores entre 3,5 e 5,5. Ou vai ser menor que 3, ou vai ser logo maior do que 5,5, para não ter confusão. Tá? Então, você tem esses dois números chaves. Mas o que mais se aprende é o 5,5. Vamos lá. Questão 3. Olha, ó, uma questão dessa, besta, e a gente termina sem acertar. A dimensão da grandeza, a força, que pode ser calculada pelo produto entre massa e aceleração. Ele deu a fórmula. Força é massa vezes aceleração. É corretamente expressa como? Então, como é que eu vou expressar a grandeza? Essa é a unidade. Né? Então, como é que eu vou representar a unidade força? Alguém pode perguntar, Newton. Newton é a força, é a unidade de força, sim. Mas o que eu quero é a partir das grandezas fundamentais. Tá? Então, a questão desse tipo, se cai na prova, muita gente termina errando por não lembrar, porque você viu a primeira aula de física. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o que eu teria aí? Primeira coisa, a fórmula da força, que é a segunda lei de Newton, é o produto entre a massa e a aceleração. Aí eu teria que saber a fórmula. Tá certo? O que eu teria que saber também? As minhas grandezas fundamentais. São 7 grandezas. Comprimento, massa, tempo, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa, intensidade de corrente. Nessas questões de equação dimensional, não pode aparecer outra variável. Por exemplo, aqui, ó, força, massa é fundamental? É. Beleza. Tá certo? A aceleração é fundamental? Não. É uma grandeza derivada. Então, eu tenho que tirar ela da parada e colocar uma grandeza no lugar dela. O que é aceleração? Delta V sobre delta T. Próxima aula. Tá? Beleza? Então, se eu substituir no lugar do A
pela definição da aceleração, o que é que eu tenho? Força é igual a massa vezes quem? ΔV sobre ΔT. Vamos lá. Massa é grandeza fundamental? É. Beleza. Tempo é grandeza fundamental? É grandeza fundamental? É. Beleza. ΔV, velocidade, é grandeza fundamental? Não. É grandeza derivada. Então, eu tenho que tirar ela e jogar quem? A grandeza derivada. A grandeza fundamental. O que é velocidade? ΔE sobre ΔT. Então, ó, força é igual a quem? Massa, ok. ΔS é comprimento? É. É distância. Massa. ΔT é? É. ΔT também? É. Parei. É. Então, como é que eu represento massa? Massa é com a letrinha M. Comprimento L, de linear. E o T é T maiúsculo, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho em cima ΔS, que é o L, embaixo tem o T vezes T, que está T elevado ao quadrado. Se eu for organizar isso, fica quando? M elevado a 1 vezes L elevado a 1 vezes T elevado a menos 2, porque eu jogo o T para cima, ele fica negativo. Certo? Então, veja. Aí vê como fica fácil. Ó, qual é a unidade de massa? Né? O quilo? M é quilo. Qual a unidade de aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Pode fazer também assim, certo? Mas daí você tem que saber a grandeza, a unidade de cada uma. Isto aqui é o nosso Newton, que é a unidade de força, tá? Então, se cai, da aula de hoje, eu tenho duas tipos de questões. Ordem de grandeza, que é muito fácil, tá? Ela é um número maior, e tenho a função dimensional, que muita gente vai errar na prova. Temos mais duas aí para trabalhar, tá certo? Essa é a primeira base para fazer mais na frente, tá certo? Questão número 4. E o seguinte. Essa foi a 3, foi? Vou comparar aqui. Um foi essa, 2 foi essa. Ah, essa é a 3, é. Agora nós vamos para a 4, tá certo. Quarta questão. Olá, equação dimensional de novo. Diz, no Sistema Internacional de Unidades, como 7 unidades base, olha as 7, ó. O metro, não é metrô não, é metro, tá? Metro, quilograma, segundo, Kelvin, ampere, candela e o mol. Ou seja, ele deu a você as 7 grandezas. Né? Não precisou nem decorar, ele deu. A lei de Coulomb da eletrostática foi dada aí, ó. F, a força elétrica, é igual a... Isso aqui é o K, né? Esse 1 sobre 4 epsilon, a gente vai ver se vai na frente, é igual a K, Qzinho sobre distância ao quadrado. Ele deu a fórmula. Onde epsilon zero é uma constante fundamental da física. E sua unidade, em função da unidade assim, é tanto. Então, o que é que eu quero? Eu quero que você calcule qual é a unidade. Então, se eu quero calcular a unidade de uma constante, de uma grandeza, eu uso o quê? Equação dimensional. Beleza? Vamos lá. A fórmula foi dada, graças a Deus foi dada. Aí, vamos lá. A nossa tabelinha. Força é grandeza fundamental? Não é. Força é igual a quem? A MA. Então, eu vou ter que colocar aqui. Claro que eu não vou fazer aquele tempo todo que é na questão 1, né? Aqui foi somente para vocês entenderem o processo. Que é grandeza é fundamental? Não, porque o que é fundamental é a corrente elétrica. O que é corrente elétrica? I igual a Q sobre T. É um fluxo de carga, né? Pelo tempo. Então, a carga vai ser igual a I vezes T. O que é que eu vou fazer? Vou tirar o Q e jogar o delta I vezes delta T. Vai ficar assim, ó. Tá? Essa é uma questão mais complexa, logicamente, tá? Beleza? Eu tenho que tirar o que não é fundamental e deixar só as fundamentais. Então, aqui, ó, tá tudo ok, porque raio, a distância tá ok, certo?
E é fundamental, tempo fundamental, tudo bem. Só falta colocar quem é a massa. Né? Ou a massa não, a força. Né? Então, ó, I, qual é a unidade? É ampere, é o A. De tempo é o segundo. E a distância é em metros, né? Seria o metros aqui embaixo. O que é força? Força é igual a MA. Qual a unidade? Quilo por metro por segundo ao quadrado. É o MA. M vezes A. E aqui ficaria 1 sobre epsilon zero. A vezes A ao quadrado. S vezes S ao quadrado sobre S M2. Vamos tirar o valor de epsilon zero. Veja que o 4 aqui já foi embora, né? Porque eu não quero saber de valor, eu quero saber só da unidade. Então, 4 não tem unidade, então não fica. Então, ó, isso aqui passa para cima, isso aqui passa para baixo, o que é que eu ficaria? S2 com S2 ficaria S4, e KM vezes KM vezes M2 ficaria KM a terceira. Então, ficaria exatamente essa resposta de A ao quadrado vezes S a quarta, quilo vezes M elevado à terceira. Note que é uma questão que a turma erra muito, certo? Mas é só para vocês treinarem unidades, tá? Quem aprende isso, ele nunca vai saber, nunca vai lembrar, nunca vai esquecer. Na hora de você usar uma constante, né? Saber qual é a unidade das outras variáveis, das formas que tem que usar, tá? Então, isso é uma chance de cair na prova muito pequena, tá? A gente vê isso para quê? Para que a gente comece a trabalhar as unidades que devem ser utilizadas na questão, tá certo? Então, minha resposta seria letra C. Uma questão de nível de médio, né, para uma prova do Enem, tá? Claro, para o pessoal de humanas seria uma questão de nível mais difícil, tá? Mas o pessoal aí de exatas e de medicina seria uma questão de nível médio, né? Para fazer a questão, tá? Refaçam essa questão, tá? Vocês vão receber esse material em PDF ainda hoje. Questão 5. Aí é uma questão do Enem. Olha, questão do Enem, tá certo? Outra coisa aqui, ó, no material de vocês lá, ó, aqui vai ter um linkzinho que vai dar acesso a um texto sobre termoelétrica, para vocês estudarem lá o assunto. E lá. Os números e cifras envolvidos quando lidamos com dados sobre produção e consumo de energia em nosso país são sempre muito grandes. Apenas no setor residencial, em um único dia, o consumo de energia elétrica é da ordem de 200 mil mega. 200 mil mega, o prefixo mega aí, ó. Para avaliar esse consumo, imagine uma situação em que o Brasil não dispusesse de hidrelétricas e tivesse que depender somente de termoelétricas, onde cada carvão, ao ser queimado, permite obter uma quantidade de energia da ordem de 10 kWh. Considerando que o caminhão transporta em média 10 toneladas de carvão, a quantidade de caminhões de carvão necessária para abastecer durante um único dia, tá? Aí você veja como é o custo, fora o problema ambiental, o custo de manter uma termoelétrica, tá? Então ele quer saber o quê? A quantidade de caminhões necessários. Então, para saber o número de caminhões, primeiro eu tenho que calcular quantos quilos de carvão eu preciso gastar. Então, o que eu tenho aí? Ó? Eu tenho que cada quilo de carvão gera 10 quilowatts. É isso? 10 quilos? Cada quilo de carvão gera 10 quilowatts. Tá certinho. Então, para gerar 200 mil megawatts, quantos quilos de carvão preciso? Aí, ó, lembra daquela tabelinha que vocês vão receber. Por isso que eu chamo, o material da aula de hoje é o kit de primeiros socorros. Porque toda vez que você precisar de um prefixo, de algum conceito, você corre lá para ver. Então, ó, quilo é 10 elevado à terceira. E mega é 10 elevado à sexta.
Então, a quantidade de carvão que eu preciso vai ser igual a quanto? Ó, 200 mil é 2 elevado à quinta, vezes 10 elevado à sexta, dividido por 10 quilos. 10 vezes 10 elevado à terceira. Fazer essa continha, eu vou encontrar 10 elevado à sétima, certo? Que seria 10 elevado a 11 e sobre 10 elevado à quarta. Só que eu não quero o número de carvão, eu quero o número de caminhões. Então eu tenho que um caminhão transporta 10 toneladas. Uma tonelada são 1.000 quilos. Então são 10 mil quilos. Então, para transportar 2 vezes 10 a sétima quilos, eu preciso de X caminhões. Outra regra de 3. Faz essa regra de 3. 2 vezes 10 a sétima por 10 elevado à quarta, eu vou encontrar 2.000 caminhões por dia. Então, a cada dia que você usar essa usina, você precisa de 2.000 caminhões diários, todos os dias, só para alimentar esta termoelétrica. Questãozinha do Enem, típica questão hoje em dia da prova de matemática, tá certo? Mas, como a prova é feita no mesmo dia, ela também pode aparecer junto com a gente aqui. Regra de 3 e usando os prefixos do SI. Beleza? Vamos lá. Questão 6. Outra questão típica da prova de matemática do Enem. Tá? Uma determinada marca de automóvel possui um tanque de gasolina com volume igual a 54 litros. O manual de apresentação do veículo informa que ele pode percorrer 12 km por litro. Supondo que as informações do fabricante sejam verdadeiras, a ordem de grandeza da distância medida em metros que o carro pode percorrer após ter o tanque completamente cheio, sem precisar reabastecer, é de... Vou contar um segredo a vocês. Você vai saber quem assistir esse vídeo depois. Pode ser que neste ano essa questão caia, só que em vez de ser com gasolina, seja um carro elétrico. Certo? Um carro elétrico. A mesma questão, só que em vez de você falar litros, ele vai dar outro parâmetro para analisar a parte de bateria elétrica. Ok? Então, por favor, né? Se cair isso na prova, e no dia da prova abrir um sorriso, lembrem, não vai dizer meu nome na hora da prova, não, certo? Mas, como o carro elétrico tomou conta do Brasil, não surpreende se cair algo, né, dessa questão de autonomia do carro elétrico, beleza? Então, anota aí essa parte aí. Então, a primeira coisa que é, ele quer a ordem de grandeza. Então, se é questão de ordem de grandeza, eu faço de quantas etapas? 3 etapas. Primeira etapa, eu calculo a medida. Segunda etapa, coloco esse número em notação científica. E, por fim, comparo o fator que vem na frente. Se for maior do que 5,5, eu somo uma unidade ao expoente da potência de 10. Se não for, não inventa de subtrair. Repete. Que às vezes o aluno tenta subtrair. Não subtrai. Beleza? Então, vamos lá. O que a questão fala? 1 litro gasto pelo carro, ele percorre 12 quilômetros. Se o meu tanque ele comporta 54 litros, eu vou mandar X. O que é que eu faço? Regra de 3. 90% das questões você vai resolver por regra de 3. E algumas, se quiser, usando uma fórmula. Então, aplicando aqui, ó. Lembrando, né, que 1 quilômetro são 1.000 metros, né? Só para ter essa noção. Então, tem aí, ó.
50, porque ele quer a resposta em metros, tá? Ele quer a potência em metros. Então, 54 vezes 12 vezes 1.000 vai dar 648 mil metros. Quer que eu faça agora? Vou transformar isso em potência de 10, ou em notação científica. Vou correr a vírgula para a esquerda aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ser maior do que 1 e menor que 10. Quer que eu faça agora? Etapa 2, ok. Etapa 3. Vou comparar esse 6,48 com quem? Com 5,5. Se for maior do que 5,5, é 6,48. Na prática, o que está fazendo? Eu estou arredondando 6,48. Então, 10 vezes 10 elevado à quinta, fica 10 elevado à sexta. Deixa eu só corrigir aqui o valor aqui da potência aqui que ficou embaixo, porque quando você receber o material, já vai corrigido. Rapidamente aqui. Subir aqui o material, acho que já... Ó, 10 elevado a sexta, beleza? Então, ó, determina o número como? Usa a ordem de grandeza, usa a regra de 3. Usa a notação científica e depois compara esse valor aqui da frente com 5,5. Se for maior, onde é 5, fica 6. Se for menor, repete, porque aqui ficaria 1, 1 vezes 10 à quinta, não muda nada. Beleza? Vamos lá. Questão 7. Outra questão típica para cair no Enem. Tá? Típica. Tá? Os produtos químicos que liberam clorofluorcarbonos, se quiser saber mais sobre isso, ó, vai ter um link aqui, ó. Clica no link aqui e vai ter uma página para falar sobre esses gases aí que atacam. É o spray, né? São as latinhas de spray que atacam a camada de ozônio. Para a atmosfera, tem sido considerados pelos ambientalistas como um dos causadores da destruição do ozônio na estratosfera. A cada primavera aparece no hemisfério sul, particularmente na Antártica, uma região de baixa camada de ozônio, um buraco. No ano 2000, a área dessa região equivalia a 5% da superfície de nosso planeta. A ordem de grandeza que estima em quilômetros ao quadrado a área mencionada é. Ele quer ordem de grandeza. Ordem de grandeza são 3 etapas. Primeira coisa, determinar a medida. Que medida? A área desse buraco. Cuidado, que é uma esfera, não é um círculo. Eu estou falando do globo terrestre. Então, a formulazinha, aí tem que ser por fórmula, certo? A área da superfície da Terra, né? Ela vai ser 4 vezes a área da circunferência, porque é uma esfera, como se você tivesse a esfera, o círculo e ele rotacionasse, porque a esfera é obtida através de um círculo em rotação, tá? Então anota aí, ó, área da esfera, a área lateral da esfera, né? É 4 vezes πr elevado ao quadrado, πr ao quadrado. Então, como eu calculo isso? Aí eu até usei π igual a 3, né? Porque a ordem de grandeza não precisa ter tanta conta quebrada. O 6,4, tem gente que arredonda para 4 também, ou arredonda para 7, tá? Agora tem que ter cuidado com os valores aí para não dar muito grande. Então, essa continha aqui, ó, vai dar a área 5,2 vezes 10 elevado à oitava. Só que o buraco é 5% desta área. Então, você pega 5% de 5,2, vai ser 2,4, 2,6 vezes 10 elevado à sétima. Quer que eu faça agora? Vou comparar 2,6 com 5,5. Como é menor, 2,6 eu vou arredondar para 1. Porque você arredonda para 1 ou para 10. Tá?
Então, arredondando para 1, a minha resposta seria 10 elevado a sétima. Tá? Porque seria 1 no lugar de 2,6 vezes 10 a série. Repete. Não vai subtrair. Só vai somar se esse fator aqui da frente for maior do que 5,5. Se não for, mantém a mesma potência de 10. No nosso caso, repete 10 elevado a sétima. Ok? Então, só ter esse cuidado aí na hora de dar a resposta, para não fazer tudo certo. E se o cara for maldoso, até ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui se na prova o cara colocou 10 elevado a oitava. Rapidinho. Não botou, tá vendo? Não colocou nem 10 a sexta, né? E nem 10 a oitava. Né? Então ele foi bonzinho com a turma, certo? Então cuidado aí com na hora de responder a questão. Vamos lá, temos aí mais algumas questões aí. Questão 8, tá? Questão lá também de equação dimensional, só que agora envolvendo gases. A equação de Clapeyron, o tal do PV igual a nRT, né? Por você, nunca rezei tanto. PV NRT. Por você, nunca rezei tanto. Essa questão aqui, ó. Essa equação aqui, essa lei de Clapeyron, se não cair em física, cai em química. Então, decore. Certo? Ele quer a equação dimensional da constante, que é o nosso R. Beleza? Vamos lá. O que é que eu tenho? PV igual a RT. Detalhe. N é o número de mols. Ele é grandeza fundamental? É, que é a quantidade de matéria. Aqui, ó. Quantidade de matéria, ok. T, temperatura, é fundamental? É. Agora, pressão não é. E volume também não é. Tá? Apesar que você pode até colocar, né? Que volume que é? É L, né? L, 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 né? Seria. Então, pressão que é? Força sobre área. Só que qual é a de força? A gente já sabe que está aqui força. M vezes L sobre T menos 2. Divide pela área, vai ser exatamente isso aqui, ó. E aí eu pego isso aqui e jogo cá. Volume é elevado à terceira. N é o número de matéria e θ é a minha temperatura. Se eu organizar isso aqui, ó, R fica do lado de cá, o Nθ passa dividindo, eu vou encontrar exatamente essa resposta MLT a menos 2, o N vai para cima, fica menos 1 e θ menos 1 também. Tá? Essa questão, se você nunca viu na vida, você nunca acerta na prova. Não sabe nem para onde vai. Tá? Então, são questões que precisa, depois com calma, tá analisando com essa tabela aqui de lado. Ó. Tá? Matéria que vocês vão receber hoje é exatamente para isso. Usar como base. Tá? Vocês vão precisar refazer todas as questões com calma. Bota o vídeo de novo, vai ficar gravado para você, ainda tem mais questões, tá? E tenta fazer. Chance para cair na prova, muito pouco, tá? Porque isso aí, ó, lá no final, eu vou fazer uma outra questão só para revisar, tá certo? Mas façam porque vai ajudar muito a vocês com trabalhar com unidade, tá certo? Vai ajudar muito a vocês para não ter dúvida qual a unidade que eu uso, tá? É só olhar as minhas constantes, que ela diz toda aí, tá certo? Vamos lá. Eu acho que essa é a última. Também é outra cara de Enem. O fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco,
faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento, em média, de 20 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue? Então, ele quer ordem de grandeza de quê? Do volume. Quem calcula primeiro? O volume de sangue que é bombeado durante um dia. Como calculo isso? Por uma regra de 3. Se você não sabe o que é débito cardíaco e você vai fazer a saúde, tá? Então você vai lá clicar nesse link aqui, ó, débito cardíaco, e vai entender o que é isso. Certo? Vou entender o que é isso. Se for da saúde, recomendo. Tá certo? Porque vai ter questão de biologia que pode cobrar isso, então você já está sabendo. Só não vai dizer o professor de biologia que aprende isso em física, aí é para sacanagem com ele, mas ler esse artigo aí que está lá. Beleza? Primeiro que eu faço o que é calcular o volume de sangue bombeado. O que é que a questão falou? Em 1 minuto, o coração bombeia 20 litros de sangue. Então, em um dia, ele bombeia X. Só tem cuidado. Aqui eu estou em minutos e eu estou em dias. Eu tenho que fazer a compatibilização. Um dia são 24 horas. 24 vezes 3.600 vai dar 86.400 segundos. Tem gente que chega com esse valor decorado na prova. Tá? Quem não faz essa continha. Tá certo? Então faz na continha 20 vezes um dia, que é 84.400, vai dar 1.778.000 litros de sangue. Calculei a quantidade. O que é que eu faço agora? Notação científica. Uma casa, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. Soma 6 lá em cima. Fica 1,72 ou 73 vezes 10 elevado à sexta. O que é que eu faço agora? Vou comparar 1,73 com 5,5. Se for menor, eu arredondo essa parte da frente para 1. Se for maior, eu arredondo a parte da frente para 10. Como arredondei para 1, a minha resposta não altera. É 10 elevado a sexta litros. Eu encontro na letra E. Então, fizemos aí 9 questões sobre ordem e grandeza, notação científica e equação dimensional. Próxima aula, nós veremos os conceitos de cinemática, tá? É onde a gente começa o curso de fato. Aproveita o carnaval para fechar o planejamento de aulas, o cronograma de estudo, para a gente poder começar na semana depois do carnaval, já com a matéria em dia. Tá bom, gente? Vou liberar a gravação. Assim que a gravação estiver disponível, eu jogo lá no grupo de vocês.